Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vou mostrar a baia que fiz para o Thompson. Vou falar um pouco sobre piquetes, inclusive mostrar a área que tenho disponível aqui para as minhas galinhas. Falar um pouco sobre alimentação, né, o consumo de ração. E analisar os frangos que tenho aqui para ver qual seria o melhor para galo, né? Galo reprodutor. O pessoal tem pedido aí para deixar para ser reprodutor esse suro de pescoço pelado, mas eu estou na dúvida ainda. Já recebi aí algumas ofertas, né? Gente interessada em comprá-los, mas vamos analisar. Valeu? Se gostar do vídeo, quiser ver mais como esse, já sabe, né? Deixe sua curtida, inscreva-se no canal, se não for inscrito ainda, e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Valeu? Vamos ao vídeo. Então galera, eu concluí aqui o espaço para o Thompson. Vai ser uma baia reservada somente para ele, né? Ele estava no galinheiro econômico que fiz há um tempo atrás, e esse galinheiro já precisa de reformas, né? Porque a lona estragou. Então a lona é a única proteção aí para a chuva não cair dentro. O negócio é só trocar a lona e tá de boa. As palhas ficaram um pouco falhadas, por isso o sol bateu diretamente na lona e aí veio a estragar. O material não era bom, né? Mas é assim mesmo. Então, molhando, o galinheiro não serve para colocar as aves dentro. Eu coloco uma ou outra galinha que começa a chocar, mas é por pouco tempo até largar o choco. Em 2, 3 dias ela já deixa de entrar no ninho, né? E aproveitando, é claro, dias estiados, sem chuva. A baia do Thompson, ela na verdade foi reformada, né? Eu usei esse espaço há muito tempo. Logo quando comecei a criar galinhas eu fiz, e o piso era suspenso, era de madeira, né? Colocava uns pintinhos. Depois deixei só para separar galinhas choca, galos, e então ficou inutilizável, né? Encheu de pichilinga, né? Piolhos, e aí eu reformei. Agora tá filé. Troquei as telhas, coloquei só a telha cerâmica e assim, pretendo ainda fazer mais algumas melhorias, mas já tá bem legal. Coloquei um bebedouro automático de copinho, eu comprei recentemente. Esse até parece ser melhor do que o que eu tinha anteriormente, né? Um pouco mais firme. E até porque a baia é pequena, eu não queria deixar um bebedouro maior, porque ocupa muito espaço, né? Então, quanto menos espaço a ocupar, é melhor ainda. Já limpei uma área atrás do novo galinheiro, é onde eu vou fazer uma puxada, né? E lá eu quero separar galos, frangos, né? E galos, porque galo dá muito trabalho. Deixar eles cara a cara é muito ruim, né? Eles ficam querendo brigar. Então fazer um local muito assim estruturado só para separar frangos e galos. Logo logo o galo road vai deixar o harém. Falando sobre o consumo de ração, as minhas galinhas estão consumindo bastante, até porque aumentou o número de aves aqui consideravelmente. E até nesta semana eu fiz uma compra de ração, né? O milho continua muito caro, R$100 a saca, milho moído. E o farelo de soja, R$75 meio saco. E lembrando que esse meio saco é equivalente a 25 quilos. Então, o alto consumo ou baixo consumo de ração depende de muitos fatores, né? Tem gente que pergunta aí por que minhas galinhas estão comendo muito ou estão comendo pouco. E aí, primeiramente, se a galinha estiver saudável, ela vai comer o suficiente, né? Ela come bem. Se estiver doente, é claro, vai comer muito pouco. É como a gente, quando uma pessoa está doente, não quer nem saber de comida. E o tempo influencia bastante no consumo de ração. Quando está muito quente, elas geralmente consomem muito pouco. Até porque bebem muita água. E quando está frio, elas consomem mais.
Um programa de luz vai alterar também no consumo de ração, até porque as galinhas vão ficar mais tempo acordadas, né? Vão dormir um pouco mais tarde. Então, o que tiver no comedouro, ela vai continuar comendo, porque é um bicho que, enquanto estiver ativa ali, ela não deixa a comida. O sistema de criação também vai influenciar bastante, porque se você cria as galinhas presas, sistema intensivo, elas vão comer mais, porque estão presas, elas ficam só em volta ali do comedouro, é claro, né? Vão estar sempre comendo. Quando você cria soltas, sistema caipira, as galinhas elas costumam pastar e muitas vezes elas trocam a comida pelo pasto, pelo piquete. Então é comum você colocar uma ração para as galinhas, igual aqui está um tempo muito bom, né? Chuvoso, o piquete está bem verdinho. Coloca a ração para as galinhas, elas comem um pouco e se picam para o piquete. E a comida fica por um bom tempo lá nos comedouros. Só de tardezinha, quando eu venho colocar a ração pela segunda vez, que aí elas já comeram tudo. Ou às vezes ainda tem algum restinho de ração. Então o piquete, a qualidade do piquete vai influenciar bastante no consumo de ração das aves. E é claro, a qualidade da ração. Se for uma ração ruim, óbvio que elas vão comer bem menos. A questão genética também influencia, porque as galinhas comerciais, as poedeiras comerciais, elas já foram desenvolvidas para consumir pouco, até porque são aves de porte menor. As galinhas caipiras, essas pé durinhas mesmo, elas comem bastante. O papo fica estourando e não produz quase nada. É questão de genética. Então, as galinhas poedeiras, elas se alimentam pouco, mas produzem muito. Tem uma convenção alimentar aí fenomenal, né? Aves de corte também tem convenção alimentar muito boa, mas por serem maiores, tem um papo maior, elas comem muito mais. Então o consumo é muito alto. Vai criar uns label rouge para ver. Não tem bolso que aguente. Bom, eu prefiro aves que consomem bastante, que são apetitosas. Eu controlo a ração, né? Eu dou a quantidade certa aí, suficiente para elas produzirem. Então, aquelas galinhas que dá uma comida, elas comem um pouquinho, larga ali. Eu não gosto não. Galinha que come bastante, tem muito apetite, é saudável. E para emendar neste assunto, falando dos piquetes, né? É essencial que você tenha um piquete de qualidade para que o consumo da ração aí seja até menor. O piquete aqui, o maior, tem 600 metros quadrados. Quem é inscrito no canal há muito tempo lembra de eu trabalhando aqui nessa área, né, cercando. Naquela época tinha muito capim, assim como hoje, mas tinha muita braquiária, que é o capim, esse capim da folha mais macia, as galinhas gostam mais. É tanto que acabou no piquete. Hoje só tem o capim búfalo, elas não gostam tanto, né? Comem quando é a última opção. Mesmo com a braquiária de falta no piquete, o piquete hoje ele tem uma qualidade melhor do que naquela época, porque tem muitas árvores desenvolvidas, já faz bastante sombra para as aves, que é muito bom. Então elas gostam de sair do galinheiro e vem ciscar embaixo da sombra aqui do piquete. E como ele está bem verdinho, né, tem muito inseto também pelo meio, e aí é um parque de diversões para as galinhas. O tamanho do piquete não importa muito. Se você não tiver um piquete aí com sombra, com um alimento suplementar para as aves, ele não vai prestar. Não adianta ter uma área enorme e ser lisa, né? Sem nenhuma vegetação, não serve. Aqui no outro local, na área onde ficava o antigo galinheiro, também está virando um piquete para as galinhas, só que está isolado. Só tem os 3 frangos aqui, porque não tinha local para colocar eles. E aqui eu estava plantando muitas árvores também, né? Veja que já é uma área bem arborizada, até porque era o entorno do galinheiro e o projeto era deixar bem arborizado, com muita sombra, para ficar uma temperatura assim bem adequada para as aves, né? Precisei mudar o galinheiro de local, mas onde eu fiz o novo galinheiro também tem muitas árvores. Ficou um ambiente muito agradável.
A área de piquete é legal, que você pode plantar muitas coisas, né? Inclusive, se você tem água disponível para fazer irrigação, pode pesquisar um tipo de capim que seja ideal para as galinhas. Aqui eu não planto outros capins porque não tenho irrigação, e o capim que resiste mesmo ao clima da nossa região, que é seco, né, semiárido, é esse búfalo, que ele está bem bonito agora, não morre fácil esse capim, o próprio braquiária que eu falei. E neste outro local onde era o antigo galinheiro tem muito o estrela africano, né, que é tipo uma gramínea, ele se estende muito e não morre de jeito nenhum. E com o novo galinheiro, o piquete cheio de capim, as galinhas danaram a fazer ninhos no mato. Mas é normal, até porque elas não estavam acostumadas com o novo local, e também chegaram aves mais novas, né, as frangas, que iniciaram a postura. É questão de tempo, prender elas por uns dias até se acostumarem aí com os ninhos que eu fiz. Falando dos frangos, estou com 3 aqui separados. O pessoal comentou bastante na publicação que eu fiz aí do suro de pescoço pelado. Muita gente pedindo para deixar para reprodutor, mas eu tenho minhas dúvidas ainda, né? Tem ele aqui, o bico de tesoura, o irmão dele, esse pedrez, né, que é um pouco mais miúdo. Já tem gente interessada na compra, mas estou analisando ainda. Talvez eu deixe eles entrarem na fase adulta, né? Tirar alguns filhotes e depois eu venda. O bico de tesoura, esse pedrez, ao meu ver, é o mais bonito. E ele é muito precoce também, né? Começou a cantar já faz muito tempo e se comporta como um galo. Ele é um pouco mais velho que o suro de pescoço pelado, mas é pouco tempo, muito pouco tempo mesmo. A gente deve avaliar algumas coisas, né, quando vai escolher um galo reprodutor. É claro que todo mundo observa primeiramente o tamanho, né, qual é o mais bonito, mas aves resistentes devem ser levadas em consideração. As aves mais resistentes, é claro, vão tirar filhos melhores, mais saudáveis. Galos violentos são descartáveis, né? Galos que batem até nas galinhas, esses aí manda logo para a panela ou vende. E no mais, a gente só tem certeza mesmo depois que tira alguns filhotes dele, né? Ver se é bom mesmo para cruzar. Se enche os ovos e os pintinhos nascem com as características do pai. É claro que quando você adquire uma raça, por exemplo, os meus New Hampshire chegaram há pouco tempo. Se tiver só um galo, é claro que eu tenho que deixar ele, né, para reproduzir. Aí é questão de não ter escolha. Aqui se trata de 2 aves com genética diferente. Então, se eu quiser saber como serão quando reprodutores, eu tenho que deixar os 2, né? Se fosse os 2, por exemplo, irmãos, aí eu só escolheria um. Não são aves muito grandes, mas estão num tamanho bom. E aparentemente o bico de tesoura, né, o pedrez aí, que é filho do Thompson, é um pouco mais resistente. Ele nunca teve nenhum problema de saúde. Já o suro de pescoço pelado, ele teve um desenvolvimento um pouco menos acelerado, e ele teve ronqueira uns dias atrás aí. Eu tive que dar um remédio e melhorou rapidamente, né? Então isso já pesaria na balança se fosse para escolher um dos 2. Mas ainda tem tempo para pensar. Quero fazer uma baia para eles logo e analisar mais de perto. Valeu? Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!